Bom, gente, nós vamos ver aqui como fazer o terceiro trabalho. Para isso, vocês vão precisar baixar os dados do valor de abertura e fechamento de duas ações no período indicado do trabalho. O que eu recomendo é que vocês usem o Google Docs, na realidade o Google Planilhas. Então, você deve colocar aqui, por exemplo, a primeira data, 5/1 de 2021. E aí, o que acontece é que você vai ter que repetir a data. Então, vou colocar igual a primeira data mais um. E agora eu vou arrastar. Vocês já vão ver por que eu tenho que repetir a data. Tá? Então, vou fazer só para esse período. E aí, nós vamos usar aqui essa função, Google Finance, que está no trabalho. Entre duas aspas, você vai colocar o ticker, a abreviatura da ação. Então, por exemplo, JBSS3, o price, e aqui o E3 é o que eu recomendo que vocês façam isso aqui, ó. Coloquem a data e vincule a célula. Então, você vai dar um Enter e aí ele vai aparecer aqui o de fechamento. Agora, você pode vir aqui, copiar e colar na linha de baixo. Tá vendo? Cada fórmula vai ocupar duas linhas, então por isso que eu repeti a data. Na realidade, essa data aqui, essa data aqui de baixo, eu nem precisaria delas. Entendeu? Porque eu preciso só da linha onde está a fórmula. Mas eu vou voltar aqui porque eu fiz uma fórmula. Então eu tenho aqui o preço de fechamento do outro dia, então você vai vir aqui, copiar. Como eu estou usando uma fórmula, ele está mudando direto para E7 a data. E a ação é sempre a mesma, JBSS3, o price. Agora, a gente precisa fazer também, eu vou copiar isso aqui, colar, e aqui eu preciso fazer o preço de abertura. Então, preciso preço open, preço de abertura. Então, vai atualizar, vou colar aqui de novo e vou colar aqui. Pronto, agora eu tenho o preço de abertura e o preço de fechamento. Então, a rentabilidade vai ser o preço de fechamento menos o preço de abertura. Então, você vai ter uma célula aqui, outra célula aqui e outra aqui. Bom, então você tem todos esses valores. Eu já fiz aqui no cantinho para vários períodos. O de abertura, o de fechamento. E obtive aqui, ó, a diferença dos dois. É sempre o de fechamento menos o de abertura. Então, você vai digitar igual, clicar aqui, ó, fechamento, menos o de abertura. E repetir isso. Vai acontecer que você vai ter esses erros. Então, o que eu vou fazer é clicar no M aqui em cima, manter o Ctrl pressionado, clicar no O, vou dar um Ctrl C para copiar, abrir uma outra planilha, clicar com o direito, colar especial, só os valores, porque senão vai vir as fórmulas e vai dar erro. Agora a gente vai limpar esses dados. Então você vai selecionar aqui, ó, da primeira coluna, da data até no final, e vai vir em dados. E aqui, limpeza de dados. Eu vou pedir para remover as cópias. Por quê? Se você perceber, a cópia é sempre date e esse erro, value. Então, eu vou vir aqui, remover cópias. E remover cópias. Foram excluídas. E aí, eu vou voltar aqui para cima. Pronto. Vou excluir essa linha. Pronto, agora eu tenho as datas e o valor. É importante também, porque se vocês perceberem, tem data repetida. 3/1, 3/1, 3/1. Por quê? 1 e 2 não era um dia de movimentação do mercado, então ele coloca 3 aqui, parece que é o mais próximo, e assim vai repetindo. Então, sábado, domingo, você não precisa se preocupar que ele não vai aparecer aqui. Mas aí você precisa usar essa função para remover as duplicatas, ok? Então, isso aqui é para o JBSS. Você deve fazer a mesma coisa
para o período indicado lá para outra ação. Fazendo isso, então você vai ter aqui é JBSS 3. Então, no caso aqui eu já fiz a rentabilidade para JBS e para Vale. O que a gente precisa fazer é isso daqui. O que é isso? Primeiro a gente vai fazer uma matriz de correlação. Variância de correlação. Então a correlação do JBSS com ela mesma, a gente sabe que é 1. A mesma coisa da Vale com ela mesma. E aqui agora eu vou pegar Corel, que é a função do Google, vou selecionar a primeira, colocar ponto e vírgula, vou selecionar o segundo retorno, colocar ponto e vírgula. Pronto, deu 0,24. Mas a correlação de JBS com Vale é a mesma de Vale com JBS. Então eu vou colocar aqui igual e clicar nessa daqui, porque é a mesma coisa. Agora a gente precisa do desvio padrão. Então eu vou digitar igual e procurar aqui o desvio padrão, que é a fórmula ST dev. E aí então eu quero o desvio padrão da primeira. E agora eu quero igual ST dev. Quero o desvio padrão da segunda ação. Pronto. Então eu vou montar aqui uma espécie de vetor, coluna, mas eu vou precisar também de um vetor linha igual. Então vai ser, o primeiro elemento, é só transpor ali, igual. Pronto. Agora o que eu vou fazer é montar o produto desses dois. Então multi é a fórmula para multiplicar a matriz. Então seleciono a primeira, seleciono a segunda. Lembrando que é importante a ordem das matrizes, né? Para que as ordens sejam compatíveis. Vou dar igual. E aí vou ter a matriz. Eu vou copiar aqui, dar um igual. E repetir essa matriz novamente. Pronto. Encontrei aqui. Agora o que eu tenho que fazer é 1 vezes o primeiro elemento aqui. O segundo elemento aqui vezes o segundo elemento aqui. E aí eu posso copiar e colar, que já vai me dar. Perceba que aqui os elementos da diagonal principal, os valores são diferentes, mas da diagonal secundária são iguais. Isso porque esses daqui foram iguais e esses também. Pronto, é isso daqui. Aqui agora eu vou ter meu modelo quadrático, que vai ser o quê? Que nós vamos ter que resolver do exemplo lá. Vai ser, por exemplo, 0, vou arredondar, 0,51 x1 ao quadrado. O segundo mais esse segundo elemento da diagonal principal, que é 2,015, como o segundo elemento é o x2, só que é ele vezes ele, então é ao quadrado. Mas aí nós vamos ter duas vezes, como eu tenho o elemento duas vezes, eu vou clicar aqui. Então esse é a minha função objetivo. E a minha restrição qual é? Conforme está lá, a restrição é que se eu quero uma cesta de ativos, a soma das parcelas deles deve ser igual a 1. Então, o ativo x1 mais o ativo x2 tem que ser igual a 1. Eu não estou colocando igual e nem mais, porque dá erro aqui no programa, tá bom? Então, só aqui dá x1 mais e somando tudo isso tem que ser igual. E aí você vai resolver com um multiplicador de Lagrange, como você já sabe. Eu posso escrever a minha função objetivo, que é o 0,51 x1 ao quadrado, mais x1 ao quadrado, mais o 2,015 x2 ao quadrado,
mais o 0,49. E aí é x1, x2. x1, x2. Essa é a minha função objetivo, sujeito à minha restrição, que é x1 mais x2 igual a 1. E aí você vai resolver como usualmente com o multiplicador de Lagrange e vai encontrar a proporção de cada um dos ativos que você vai ter que alocar na sua carteira para ter o menor risco.